Olá, os queridos irmãos da Sociedade Espírita Ponto de Luz, de Rolante. Eu sou Janete de Azambuja Correia, sou de Porto Alegre e é uma alegria hoje ter aceitado este convite para trazer aos irmãos um pouquinho do Evangelho de Jesus. E nós vamos conversar sobre a conduta cristã e a maledicência. Podemos nos lembrar de Coríntios 13, que nos diz que ainda que nós falássemos a língua dos homens, se não tivéssemos amor, nada seríamos. Ou seja, nós podemos falar todas as línguas, nós podemos falar bonito, mas é preciso falar com amor. E a fala, meus irmãos, a possibilidade de nos comunicarmos pela palavra é um dom, é um presente que todos nós recebemos de Deus, nosso Criador. Então nós temos a possibilidade de falar, de nos expressarmos, de tocarmos com o tom da nossa voz, de tocarmos com cada palavra que nós expressamos. Em todos os momentos, a nossa palavra leva aquilo que nós queremos expressar, aquilo que está dentro dos nossos corações. Por isso, quando nós temos amor dentro de nós, nós falamos suavemente, nós falamos com bondade, nós falamos para levar coisas boas ao nosso próximo. Jesus nos pediu: ide e pregai o Evangelho. Para pregar o Evangelho, nós utilizamos a palavra, mas nós não precisamos ter o dom da exclamação, o dom de falarmos em público. Esta palavra, esta pregação do Evangelho se dá no dia a dia. Nas palavras mais simples, mais corriqueiras, naquele exemplo, na nossa conversação diária, nós podemos pregar o Evangelho de Jesus, até mesmo sem pronunciarmos qualquer palavra específica do Evangelho, falando de coisas boas, falando do bem, falando do amor. Mas nem sempre nós utilizamos o dom da fala para o bem. Muitas vezes nós falamos mal do nosso próximo. E a maledicência é um dos mal deste século. Nós falamos, nós julgamos, nós rotulamos o nosso irmão, nós propagamos verdades e mentiras. Não julgueis para não serdes julgados. Mas quando eu falo do meu irmão, quando eu conto para outrem os defeitos do meu irmão, quando eu conto as suas verdades, quando eu aumento ainda um ponto, eu estou sendo cristão verdadeiramente? Eu estou julgando. Além de julgar, eu estou dilapidando a honra daquele irmão que talvez neste momento esteja muito necessitado. E a fofoca, via de regra, ela começa assim: eu nem te conto. Eu não gostaria de falar, mas vou contar só para ti. É aquele cochicho, aquela expressão maledicente que começa aparentemente de uma forma desinteressada. Mas quando a pessoa abre a boca, ela não se freia mais. Ela começa a falar, a contar, a julgar, a aumentar e leva a intimidade alheia. Quem de nós tem esse direito de propagar a intimidade do seu irmão? Mesmo que seja um fato verdadeiro, nós temos o direito de contar a intimidade? Pois bem, na maledicência, via de regra, nós afirmamos: mas vou contar apenas para ti, apenas para esse irmão, vou contar apenas para o meu melhor amigo. Mas esse melhor amigo também tem outro melhor amigo, tem alguém em quem ele confia, tem alguém para quem ele vai contar, embora sorrateiramente pedindo: olha, não passe adiante, não conte para ninguém, sabendo que o outro vai contar, porque por sua vez vai escolher outro amigo e vai contar. Por que existe a maledicência? É o prazer em falar
mal. Quantas vezes nós afirmamos, eu não estou falando mal, estou dizendo a verdade. Estamos, na verdade, encobertando o nosso prazer de falar mal do próximo. Por quê? Para preencher o nosso vazio existencial com aquela alegria momentânea, com aquele sarcasmo, com aquela euforia de denegrir a honra do nosso irmão. Mas qual é a maior caridade? Como praticar efetivamente a caridade para com o próximo, a caridade nas relações? Benevolência para com todos. Não julgar. Ser bom para com todos, apesar das suas imperfeições. Mas benevolência não admite maledicência, não admite a fofoca. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ah, mas eu estou apontando o que é verdade. Eu estou apontando o erro para que todos saibam e possam se prevenir. Indulgência para com as imperfeições do nosso irmão, porque nós também temos as nossas faltas, as nossas imperfeições. E o perdão das ofensas. Estou falando a verdade, estou falando porque me ofendeu, estou falando porque ele vai prejudicar alguém, estou falando porque já prejudicou. E o perdão. Perdoar em qualquer situação. Perdoar indistintamente. Também benevolência, indulgência, perdão. É caridade nas relações. Fofoca é maledicência. É falta de caridade. Além disso, como nos diria Chico no livro Sinal Verde, é tempo perdido. E Chico afirmava que o tempo que se perde na crítica pode ser usado na construção. O que é que nós estamos construindo? Quando nós falamos, quando nós conversamos, nós estamos edificando o nosso próximo? Será que eu edifico a vida do meu irmão levando para ele uma fofoca? Além de prejudicar a vida daquele do qual eu estou falando, eu prejudico também aquele que está ouvindo. Eu estou dando um mau exemplo. Eu estou conseguindo cúmplices para o meu julgamento, para o meu vazio, para a minha maledicência. Então eu deixo de edificar aquela alma. Ah, mas o fulano gosta de ouvir, ele me provoca, ele fica feliz de saber essas histórias. Mas quanta coisa boa nós poderíamos compartilhar com esse irmão para edificar a sua existência. Nós podemos também cortar a conversa. Olha, eu não gosto de fofoca. Vamos conversar sobre outro assunto. Vamos conversar sobre coisas boas, sobre assuntos mais edificantes. Vamos nos preocupar com os nossos problemas. Vamos conversar alegremente sem falar mal de ninguém. Infelizmente, alguns irmãos não conseguem abrir a boca sem falar mal de alguém. Porque a fofoca, ela vicia. É um ciclo vicioso. Quanto mais se fala, mais euforia, mais vazio existencial, mais se preenche um sagrado espaço de construção, denegrindo a imagem do nosso irmão. Quantas coisas produtivas! E por que é que se faz essa fofoca? Pela insegurança pessoal. Via de regra, o maledicente fala do próximo para se sentir melhor. À medida em que eu falo do meu irmão, que eu destruo a sua imagem, eu me sinto melhor do que ele. Vejam a incongruência, o vazio desse ser humano, a insegurança de ter que colocar o outro no último degrau para se sentir melhor. E quantos irmãos nós encontramos nessa caminhada? Também não vamos julgá-los, vamos ajudar, vamos resgatá-los, não colaborando com o seu mau hábito, não ouvindo, não levando adiante, trocando a conversa, falando do Evangelho de Jesus. Olha, meu irmão, o que Jesus diria
diante da nossa situação, da nossa conversa? Será que Jesus gostaria do que estamos fazendo? Será que isto é pregar o Evangelho? Nós, espíritas, conhecedores da doutrina, estamos utilizando o nosso tempo para falar bem do nosso próximo ou para denegrir a sua imagem? E se estamos denegrindo a imagem alheia, nós ganhamos alguma coisa com isso? Ide pregai o Evangelho. Quando nós falamos, em todos os momentos estamos mostrando quem nós somos. Pregamos o Evangelho se falamos de boas coisas. Se falamos mal do nosso próximo, estamos destruindo o Evangelho de Jesus. Vejam a nossa responsabilidade. E a fofoca, ela é um ato de covardia, porque ela acontece em grupo. O fofoqueiro não trabalha sozinho. Ele vai levando para um, para outro, e aquele grupo vai aumentando. E precisa cada vez mais de adeptos para espalhar aquela fofoca, aquela questão que nem sempre é verdadeira, ou que se o é, vai sendo deturpada. Porque cada um acrescenta um ponto. Então, o maledicente ele é tão inseguro que vai aumentando o número de adeptos para ter a certeza, no seu desequilíbrio, de que está agindo certo. Na sua concepção, ele está agindo certo, ele não está fazendo nada de errado. Então, ele vai conseguindo cada vez mais adeptos para desvalorizar o seu irmão e, assim, na sua ilusão de conseguir amigos. Será que esse grupo de maledicência é realmente um grupo de amigos? Estamos colaborando para a edificação daqueles com os quais nós convivemos? Senão não somos amigos efetivamente. Somos aqueles que estão colaborando para irmos ao despenhadeiro da tristeza, das ilusões, das agressões de toda a ordem. E a fofoca, meus irmãos, ela vai criando uma psicosfera muito negativa. São energias deletérias, destrutivas, e isso vai se agregando à psicosfera negativa em torno de nós. Ou seja, tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que não colabora para o progresso dos homens, forma a psicosfera negativa em torno de nós. É aquela sensação ruim, aquele diz-que, aquela companhia que se torna desagradável, aquele ambiente que se torna mais pesado, se é no ambiente de trabalho, se é no grupo familiar, se é numa instituição, o ambiente vai ficando carregado de energias deletérias, psicosfera desagradável, e aos pouquinhos a maioria das pessoas deixa de se sentir bem ao lado do fofoqueiro, ao lado do maledicente. A sua companhia começa a ser desagradável e vem então a solidão, ou resta apenas a companhia daqueles que pensam da mesma forma. E quando ficam somente aqueles que pensam da mesma forma, que agem da mesma forma, esta personalidade vai se deturpando, vai atraindo tristeza, vai atraindo sofrimento, vai vibrando cada vez mais negativamente e vai afastando os entes queridos, vai afastando os homens de bem. Um fator que contribui muito para a maledicência é o preconceito. Aquela ideia equivocada que eu construo dentro de mim sobre o meu próximo. Aquele julgamento por etnia, por nível social, por aparência, por sexualidade. E aqueles cochichos que começam sobre o que a pessoa tem de mais sagrado, que é a sua individualidade. A cor da pele, a cor do cabelo, a expressão do rosto, a casa onde mora, o carro que dirige, o curso que está fazendo. Tudo pode ser motivo de preconceito para o maledicente. Então, nós temos que evitar
comentários preconceituosos. E isto, infelizmente, ainda é uma questão cultural que nós temos que vencer. Não é mais plausível, num mundo que caminha para a regeneração, o preconceito. Há discriminação em qualquer tom. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nos pede Jesus. Ter preconceito é falta de amor. Discriminar o nosso irmão pela sua condição pessoal, individual, é falta de amor ao próximo. É não exercitar o Evangelho de Jesus. E o preconceito, meus irmãos, ele cala profundamente na alma. Ele traz aquela dor pungente, aquela dor que às vezes a pessoa leva anos para superar. Traz a mágoa, traz o rompimento das relações, destrói a autoestima, retira a energia daquele ser para o progresso. Então, muito cuidado com os nossos julgamentos. E muitas vezes a pessoa que é objeto da nossa conversação maledicente, ela não está no local, mas outras pessoas solidárias a ela vão levar aquele assunto, vão levar aquela conversa, ou vão levar para outro sem que ela saiba. Então, isto vai virando uma rede e daqui a pouco a pessoa nem sabe mais onde começou aquele comentário sobre a sua vida particular. E quando vê, aquilo vai como pólvora. Então, meus irmãos, pessoas inteligentes não alimentam preconceito. Não distinguem os irmãos porque sabem que todos nós somos iguais, que todos são filhos do mesmo Pai. Nós temos um agravante nos tempos atuais, que é a mídia, as redes sociais. E, infelizmente, os maledicentes, os fofoqueiros estão fazendo o maior sucesso no rádio, na televisão, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Por quê? Porque ainda gostamos de ouvir histórias acerca da vida dos outros. Novamente, o prazer mórbido de saber da vida alheia. Que utilidade tem para mim saber da sua vida? Que utilidade tem para mim saber da vida deste ou daquele irmão? Que utilidade tem saber da sua privacidade em casa, do que ele faz no dia a dia, do que ele veste, do que ele fala? Que utilidade? O que isso me agrega? Se nós fizermos esta pergunta, talvez nós freemos a nossa língua. Mas na rede social, nós corremos os dedos, nós gravamos, nós escrevemos e não temos ideia que aquilo se espalha muito mais rapidamente, que aquilo destrói a imagem de qualquer pessoa. É tempo de repensar. Para que é que nós estamos utilizando estes maravilhosos instrumentos tecnológicos? Para destruir pessoas? Para destruir relações? Para abalar a nossa convivência? Ou para o bem? Quando eu teclo no meu computador, no meu celular, eu tenho a opção de assistir vídeos saudáveis, boas músicas, boas leituras, de ter boas conversações ou de aproveitar tudo isso para me desalinhar espiritualmente, para me diminuir moralmente, para prejudicar o meu irmão. Então as pessoas pegaram o mau hábito de extravasar sentimentos nas redes sociais. Às vezes pensam e instantaneamente escreve. E um pensamento que sai daqui agora, neste momento, corre o mundo em alguns segundos. Em alguns minutos chega muito longe. Em alguns dias pode fazer um mal tão grande que vai demorar séculos a ser desfeito. Por que é que nós temos então que expressar tudo o que nós pensamos?
Por que é que nós temos este mau hábito de desabafar instantaneamente? Às vezes pensamos em ofender a um e ofendemos a 100, a 200, a 1000, dependendo do nosso grupo de amigos na rede social. E de pregar o evangelho. O que é que nós estamos pregando nas redes sociais? Para que é que estamos utilizando esta ferramenta? E qual a dimensão da nossa fofoca virtual? Não saberemos mais onde ela chegou. Não sabemos mais onde foi a nossa conversa. Não há mais como alinhar qual o último comentário. Então a fofoca, em todos os âmbitos, seja na rede social, seja na conversa do dia a dia, seja na família, seja no trabalho, ela ganha dimensões e consequências não previstas. Aquele sussurro desinteressado, aparentemente desinteressado, pode explodir como um barril de pólvora e destruir muitas existências. Qual o objetivo? Ah, mas eu não consigo me segurar, eu tenho que falar porque é a verdade. Quem nos deu o direito de sermos vigilantes da verdade? Aquele que fala tudo o que não deve precisa se educar moralmente. Muitas vezes nós confundimos sinceridade com falta de educação, com falta de compaixão, com falta de caridade. Jesus meditava tanto antes de falar. Todos os espíritos mais elevados que passaram neste planeta meditavam antes de se expressar, para não magoar, para não macular, para não destruir. Porque eles já tinham vencido há muito tempo, depois de muitas vivências, a falsidade. E aqueles que exercem a maledicência trazem consigo a falsidade. Tornam-se pessoas não confiáveis. Aquele que vai sempre levando adiante, aquele que traz receio onde estiver, porque se nós sabemos que um irmão é maledicente, nós já temos maior cautela de falar qualquer informação para ele, porque pode distorcer. Porque pode, quando nós virarmos as costas, fazer comentários também a nosso respeito. Então, meus irmãos, aquele que se alegra ao ouvir uma fofoca, é bom refletir. Porque o irmão que me conta uma fofoca de terceiro, certamente vai contar para outros fofocas a meu respeito também. Porque isso é um mau hábito. Ele não escolhe mais as suas vítimas, ele se alegra em falar, em contar. Ele se abastece e esquece que está no mundo para evoluir como espírito imortal. Educar a nossa fala é um dos maiores desafios para o espírito. Saber o que falar e o que calar. O momento de expressar e o momento de silenciar. Saber ouvir, além de falar. Guardar para si, sem qualquer desequilíbrio, aquilo que, se for dito, pode prejudicar, pode magoar. É a benevolência, o exercício da benevolência, de não contar para o mundo aquilo que não nos diz respeito, aquilo que vai magoar o nosso irmão. É se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que estivessem falando mal a meu respeito? Será que eu gostaria que contassem os meus segredos? Será que eu gostaria que me julgassem quando eu não estou presente? Novamente, não julgar para não ser desjulgado. E este mau hábito que começa nas famílias, nos grupos de amigos, se espalha para dentro das instituições
espíritos desejosos de corromper o trabalho no bem, de interromper o progresso da coletividade, vão se infiltrando nas instituições, tentando desviar os seus membros da boa caminhada. E aí, meus irmãos, começam as lutas, as vaidades humanas que se sobrepõem ao bem maior, ao objetivo daquele grupo social, as competições, as rachaduras espirituais. E quantos projetos maravilhosos vão à ruína pela interferência daqueles que minam uma instituição pela fofoca? É o assédio direto dos obsessores que obtém vitória nos mal intencionados, que nos usa de instrumentos para a destruição do trabalho de Jesus. As instituições que visam o trabalho no bem em qualquer âmbito, não apenas no âmbito religioso, estão aqui cumprindo o projeto do Cristo, que é desenvolver a humanidade para o bem, para o amor, para o conhecimento, para o progresso, para o trabalho, para a iluminação das almas. Mas nós nos deixamos levar pelas teias da obsessão, pela provocação para a nossa língua e, como espíritos desvairados, saímos contando tudo dentro das instituições, agredindo, julgando, destruindo a intimidade alheia, machucando. E esquecemos assim o objetivo maior, que é de ter aquele grupo unido, convicto no seu objetivo. Não sejamos nós a destruir as nossas instituições. Não sejamos nós a invadir a privacidade. A fofoca, ela nasce de uma fantasia, de onipotência, de infantilidade, de conhecer, de dar a conhecer a vida alheia. Que soberba! Querer conhecer e dar a conhecer a vida do irmão. Que egoísmo! Cuidemos da nossa vida, saber das vidas dos outros e invadir a privacidade. É um desejo de almas frívolas, de espíritos frívolos, de espíritos que não praticam os ensinamentos de Jesus. É prepotência. O fofoqueiro imagina ser melhor. O fofoqueiro imagina saber mais do que os seus irmãos. O fofoqueiro se sente no direito de exercer o sadismo, aquela fofoca sádica que visa denegrir, que visa destruir a imagem do irmão, que visa debochar, que vai aumentando sempre um ponto e que deixa aquele irmão arrasado quando sabe o que está acontecendo. Então, meus irmãos, na fofoca há sempre uma parceira que se chama inveja. Invejar o próximo e querer destruir a sua imagem perante os demais, para destruir o seu trabalho, para retirar o afeto de que é objeto, para desviá-lo da boa caminhada e assim por diante. E assim esses espíritos maledicentes vão preenchendo o seu vazio com esta psicosfera maléfica de desamor para com os seus irmãos. Então, a fofoca é uma arma de destruição dentro do grupo social. Muitas vezes, pela fofoca, o irmão se afasta, não resiste. Tenta resistir uns tempos, mas vai se entristecendo, vai se abalando e se afasta. Se afasta da família, se afasta daquele grupo, deixa o trabalho, sofre, é prejudicado em diversos âmbitos da sua caminhada. Relações afetivas são destruídas pela fofoca, porque o invejoso não suporta ver alguém feliz, não deseja
a felicidade do seu próximo. Sentir-se feliz pela felicidade do irmão é uma das maiores provas de evolução espiritual. Eu te desejo o bem. Eu te desejo a felicidade. Significa eu fico feliz pelas tuas conquistas. Eu fico feliz por tudo de bom que conseguiste. Eu fico feliz pelas tuas vitórias pessoais. Vejam que coisa bela. Bondade no coração, simplicidade. Mas o invejoso não suporta a felicidade alheia, porque na sua pequenez ele imagina que para se sentir bem tem que destruir o outro, tem que estar melhor do que todos os outros, tem que se destacar. E para isso ele vai aniquilando aqueles que ele coloca na posição de inimigos. Somos todos irmãos. Quem sofre a fofoca, meus irmãos, não tem direito de defesa. É um ato de covardia, porque quando a pessoa fica sabendo, a conversa já foi longe. Então não é dado o direito de defesa. Diga para o seu irmão aquilo que lhe incomoda. Diga para o seu irmão aquilo que não lhe agradou, mas não diga para outrem antes de falar com ele. Não espalhe. Diga apenas para o interessado e tenha uma conversa fraterna, uma conversa pacífica e encerre ali. Coloque um ponto final naquela questão para não prejudicar ainda mais o nosso irmão, para que ele possa nos dar a sua resposta, para que ele possa se defender, para que ele exerça o seu direito de relatar ou não aquilo que acha que deve, para não despirmos o nosso irmão aos olhos dos demais. E nesse aspecto, o maledicente gosta muito de despir aos olhos alheios aqueles que ele julga mais poderosos. Mas este julgamento passa pela sua infantilidade. Então, aqueles que estão em destaque por algum motivo, ele vai e tenta mostrar ao mundo que tem defeitos, que tem deslizes. E isto ocorre muito com aqueles que estão em determinados cargos, com aqueles que estão à frente das instituições, com aqueles que têm o poder de decisão em algumas situações. O maledicente está ali à espreita, pronto para despí-lo, para mostrar que ele não está preparado, para mostrar que ele não é tão bom. Nenhum de nós é perfeito. Somos espíritos imperfeitos na caminhada da evolução. Temos o direito de defender as nossas convicções, sem atacar as convicções do próximo. Temos o direito de defender aquilo que nós julgamos certo, sem atacar o que o nosso irmão julga correto e que nós não concordamos. Mas esse é um processo de educação do ser humano, educar a nossa fala para defender o que é certo, para defender os nossos direitos, para defender as nossas convicções, sem julgar o nosso irmão, sem destruir aquele que tem um pensamento contrário ao meu. Porque é esta diversidade que nos traz o crescimento. É na diversidade que nós vamos evoluir. Se todos nós pensássemos de maneira igual, estaríamos já no mesmo parâmetro de evolução. Aqui existe a diversidade, as diferenças, para que se acelere a nossa evolução, para aprendermos a nos respeitar, para aprendermos a conviver. Modernamente, temos o bullying, que é aquela fala envenenada pela maledicência, é aquele sorriso sarcástico, é aquele apontar de dedos, é aquela destruição paulatina do nosso irmão pelas suas características pessoais. É aquele abalo emocional que vai fazendo vítimas por onde passa, que muitas vezes leva à automutilação,
ao suicídio, ao desespero. O que é que nos falta para vencermos tudo isso? A fofoca, o preconceito, o bullying, o sarcasmo, aquele sorriso brejeiro, aquele sorrisinho entre dentes quando o outro passa, que vai destruindo, que vai desagradando, que vai envenenando a nossa convivência. Um dos maiores problemas da maledicência, meus irmãos, é a ociosidade. A ociosidade nos paralisa na caminhada da evolução. Ocupemos a nossa fala com boas escolhas. Quem sabe, propagando o Evangelho de Jesus. Quem sabe, levando boas notícias. Quem sabe, utilizando os nossos recursos, os nossos conhecimentos para ajudar os sofredores, para resgatar aqueles que sofrem, que erraram na caminhada da vida, para sermos efetivamente cristãos. O bom cristão silencia e usa a sua voz para propagar o bem. Mente prisioneira no mal não traz à tona recursos para praticar o bem. E a maledicência nos faz prisioneiros do mal, da insensatez, do desamor. Mas quando nós temos amor dentro de nós, nós libertamos a nossa mente, nós suavizamos a nossa fala, nós educamos a nossa conversa, nós observamos cada palavra para não magoar, muito menos para propagar inverdades. Sejamos capazes de sentir em nossos corações a verdadeira fraternidade, no ritmo da esperança, da fé, da amizade. Sejamos o amigo cuja chegada num ambiente agrada e é festejada, e não o fofoqueiro que faz a todos desejarem que saia mais rapidamente. Nos libertemos do flagelo da maledicência, porque tudo isso retorna para nós. Na lei de causa e efeito, nós teremos que nos reeducar, nós teremos que sofrer o efeito da dor que estamos levando ao nosso próximo. Nos libertemos pelo amor, pela justiça. E a justiça é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim mesmo. É no trabalho, é na renovação, é no compreender efetivamente o Evangelho de Jesus que nós vamos nos libertar da maledicência, da fala rude e encontrar na boa conduta a fala mansa. Do nosso jeito, com simplicidade, mas sem qualquer maldade. E assim, meus irmãos, chegará um tempo em que a nossa fala será geradora de luz e de amor em todos os lugares. Que nós possamos nos lembrar de Jesus, com a sua fala doce, mas firme, com a sua compaixão que exalava em todos os ambientes, com a sua benevolência, com a sua capacidade de amar indistintamente. E assim nos tornaremos verdadeiros cristãos. Um abraço a todos os irmãos da Sociedade Espírita Ponto de Luz em Rolante. Gratidão pela oportunidade e um beijo no coração de cada um de vocês. Que Jesus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas sempre. Muita paz. Um abração.